Senhor, diante da sua presença, ó Pai, as nossas vidas. Pedimos aqui, ó Pai, o perdão, a misericórdia do Senhor. Estamos mais uma vez, ó Pai, mais uma terça-feira na casa, na presença do Senhor, ó Deus, para juntos aqui, ó Pai, nós aprendermos através da sua palavra, através, ó Pai, do Espírito Santo, através, ó Deus, da vida do pastor Carlos, que vai estar aí passando esse estudo para a igreja do Senhor. Então que nós possamos aproveitar, ó Pai, esse momento aonde o Senhor, ó Deus, vai nos ensinar, que nós possamos, Pai, como igreja do Senhor, crescermos juntos, Pai, na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus, que nós possamos abrir, ó Deus, o nosso coração, Pai, e guardar, Pai, tudo o que nós vamos aprender nesta noite. Usa, Senhor, a vida do pastor Carlos, Pai, que ele venha passar o estudo aí, a mensagem, Pai, para a tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos a sua graça, pedimos aqui a sua presença, Pai, neste lugar, aleluia, que nós possamos sentirmos, ó Pai, o Senhor agindo, trabalhando, ó Pai, em nossas vidas, aqui em nosso meio, Pai, e que tudo aqui, ó Deus, venha ser para a glória do Senhor, ó Deus. Então fica conosco, Pai, nos ensina, nos capacita, nos dá sabedoria, Pai, que o Senhor, ó Deus, venha olhar para cada um de nós, as nossas fraquezas, nossas dificuldades, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir aí, venha nos capacitar, Pai, para fazer a tua obra, fazer a tua vontade. É assim que eu te peço, ó Pai, pela vida de cada um que estão aqui nessa noite, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com o louvor da harpa. Vamos louvor de número 2 da harpa, irmãos. Esse é outro. Glória a Deus. Número 2 é a nossa harpa, irmãos. Que tem na revista que eu não conheço nenhum, então vamos cantar o número 2. É o mais conhecido, amém? Amém. Então vamos cantar. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para os céus e breve vem me buscar. Sim, eu o enviarei por essa terra de além. Nela terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está o meu Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força e só encontrar ali os que procuram chegar ao meu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está o meu Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver.
infiéis. Que ser tão belo é falar nessas grandezas aqui, que não será gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, pode passar, pastor. Glória a Deus. Você está de mão na paz do Senhor, amém, irmão? Amém. Achei o Glória a Deus. É só dar o seu mão na paz do Senhor, amém? Amém. Oh, glória, agora sim. Agora é um amém mesmo de um povo de Deus, né? Aleluia. Ele acordou com os amigos. Que a aula de hoje possa valer. Aleluia. Aleluia aqui. Alguém diz por que, pastor Carlos? Eu saí de casa para Mandeiros às 6 horas e 15 minutos. Fomos para Passo Fundo. Tinha consulta, tinha exame. E chegamos de lá às 6 horas na seguradinha. Aí eu fui tomar um banho, comer uma coisinha e seguir para uma canseira perto. Ele me arrumou no pé, né? Mas nós vamos aqui, né? O Senhor merece. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos estudar a missão, cujo título é qual é o título? O encontro de luz com boas. Amém. Agora sim, isso aí, né? Olha, sabe ler? O textuário da lição. Quem é que diz o textuário? Quem tem coragem de se levantar e ler o textuário? Vou contar o dedo assim, vou contar o dedo. É o da Bíblia. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor. Deus de Israel, sobre cujas asas te deste abrigar. Lute 2:12. Amém. Agora todos nós, numa só voz. Ninguém se adianta, ninguém se atrasa. Vamos só um compasso só. E obedecendo as vírgulas. Obedecendo as vírgulas. Porque vírgula, ela faz uma grande diferença. Não lembro, pastor Simone, onde é que está escrito, não me veio na mente agora. E eu pensar que de repente está sendo isso, não está escrito. Porque eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardar-se
Não negação normal. Então tem gente que lê corrido, desde que diante de ti por uma porta aberta que ninguém pode fechar tendo pouca força. Ninguém fecha tendo pouca força, tendo muita força. Né? Então a gente é muito importante respeitar ponto e vírgula, que faz uma diferença tremenda. Já pensou? Alguém chegar aqui e ler aqui no público, desde que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força. Se tem bastante força, pode fechar, pode abrir. Né? É muito importante. Vamos dizer outra história então? Vamos lá? O Senhor galardoou o teu feito e seja cumprido o galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas deveste habitar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Amém. Muito bonito. A verdade prática nos fala: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Então vejam bem, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Esta é a verdade prática. Né? Então, a gente fica olhando aí, né? Muitas vezes, né? A gente vê alguém dizer que tem um coração bondoso, tal, que quer ajudar o seu próximo, tudo, mas às vezes é só para aparecer para alguém. Hoje eu estava lá no hospital de Passo Fundo e ver como é a nossa cidade, o nosso estado, é tudo pequeno. Chegamos lá e encontramos 3, 4 irmãos. Na verdade, 6 irmãos. Esse eu tinha acompanhado. Eu encontrei um irmão, e o irmão veio falar comigo, conversando lá e tal, eu cheguei aqui para cortar. Eu assim, ó, estou indo numa igreja aqui, numa igreja lá, mas o senhor me conhece há anos. O senhor sabe que eu sou crente fiel. Que eu vou nesse entendimento, então, se o senhor quiser, eu me coloco à disposição para ajudar o senhor na obra missionária. Se eu precisar, alguém para pregar, pode me chamar, eu estou aí, ó, à disposição. Eu não conhecia ninguém, daí a minha esposa do meu lado, depois nós saímos lá fora e ela disse assim: você estava falando, do meu lado tinha uma irmã, e ela disse assim: avisa o pastor Carlos que esse irmão fica passado e não recomenda nada. O passado dele não recomenda o pastor Carlos que não pegue ele. Não sei o que é, contou o que é, não, ela disse que ela vai me falar. O que é, que aprontou e apronta. Jesus, tem misericórdia também. Não disse para ele, tá bom? Não abri a porta. Agora, viu como é que é as coisas? O nosso testemunho fora na frente. E aqui é o que acontece aconteceu com a luta, né? Que aconteceu com a luta. Então, na palavra do Senhor, a lição bíblica nós não vamos ver. Os irmãos têm a ver, os irmãos saber, vamos ganhar tempo, né? Vamos ganhar tempo. Eu enchi essa lição de anotação aqui, né?
Para quê? Para fazer com que os irmãos participem, que os irmãos leiam. Aqui, marcar tudo aqui, ó. Marcar tudo com lápis, as folhas, ó. Vocês se enxergam aí, está tudo marcado. Pastor Wilson perguntou se eu queria microfone, não precisa microfone. Não precisa microfone. O Paulo, eu sei que vocês estão ouvindo lá, não tá? Tô. O Felipe está ouvindo lá, não tá, Felipe? Os irmãos estão ouvindo. E quem não está ouvindo bem, tem cadeira aqui na frente. Pode sentar aqui na frente, né? Tem toda a liberdade, tem toda a liberdade. Então, irmãos, a introdução, a lição anterior nós falamos de quê? A lição anterior nós falamos, o assunto central que nós falamos foi a amizade entre Noemi e Ruth, né? Foi o que nós aprendemos, né? A lição anterior. Estou vendo lá a Miriam lá e o irmãozinho lá, estão falando sobre a lição ou não? Já sobre a lição, amém, agora se não é, né? Estou cuidando, depois eu faço pergunta, tá? Então, agora, nessa aqui nós vamos aprender sobre mais uma pessoa. Quem é essa pessoa? Boaz. Então, nós vamos ver. Cada lição que passa, a história de Ruth, irmão, pastor Wilson, queria botar, não sei o que queria botar ali, para mim dar lição aqui embaixo, mas eu fiquei com receio, irmã, pastor Simone, porque uma igreja que eu fui da Bíblia, eles botaram lá embaixo, mas eles botaram uma mesinha assim, daí para mim ler eu tinha que fazer assim, ó. Eu falei, pastor Deus, se o senhor vai trazer, eu prefiro ficar lá em cima. Não precisa microfone, eu prefiro ficar lá em cima. Aí aqui não precisa, né? Aqui a gente não precisa estar se curvando. Então, fica cada vez mais empolgante. Eu sei que tem gente aqui que gosta de principalmente jovens, né? Jovens aí que gostam de ver um desenho na TV, gosta, né? No celular eu não sei, né? Na TV. Eu quando não era criança, eu gostava de ver um filme. E quanto mais ia para o fim, mais bom ficava o filme, mais empolgante ficava. E a lição de Ruth aqui hoje, né? Quanto mais nós vamos estudando, mais empolgante vai ficando. Mais empolgante vai ficando. Então, no meio dos desenrolar dos fatos, né? No meio do desenrolar dos fatos que marcam essa profunda amizade entre, a irmã falou, entre Noemi e Ruth, né? No meio disso aí tudo, né? Entra agora em cena um outro personagem que é Boaz. Né? E esse Boaz, ele é chamado de o parente remidor. Quem falou aí? Remidor. O parente remidor. Ele é chamado o parente remidor, o Boaz. Então, é um belemita, né? Lá de Belém, os irmãos sabem, né? E nós vamos ver as qualidades dele. Mas o Boaz, ele nasceu, sabe de quem? Você não sabe. Quem é a mãe de Boaz? A mãe de Boaz é Raabe. Os irmãos sabem a história de Raabe, não sabe? Sabe ou não sabe? Sim. Então, ela casou com um homem chamado Salmo, um general
é de Josué, né? Esse salmo. Então, de Boaz, de Raabe, de Salmo e Raabe nasceu Boaz. E de Boaz nasceu Obed. Os irmãos vão lendo, os irmãos vão entendendo. Nasceu Obed. E de Obed nasceu o Jessé. E o Jessé é o pai do Davi. Ah, bom. É aí, então. É o pai do Davi. Presta atenção, né? É o pai do Davi. Então nós vamos ver. Ele é o parente gemidor. Parente gemidor. Um homem próspero. O que os irmãos entendem por um homem próspero? Vamos lá, vamos falar. Rico. 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 Um homem rico. Um homem bem de vida. Posses. De posse. Isso. Um homem que possui riqueza. Né? Bom, está aí. Então, o capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter, não ao braço forte de ser um lutador, mas refere-se ao caráter, né, desse homem, caráter íntegro, e a influência de Boaz, além do seu poder econômico, um grande produtor rural. Boaz tinha plantações de cevada, de trigo e muitos trabalhadores a seu serviço, e reunia qualificações e condições para cumprir o papel de vendedor. Ele reunia condições, o Boaz. Agora, nós vemos aqui esse caráter íntegro de Boaz, né? A riqueza dele. Hoje nós podemos falar assim com Boaz, ele plantava trigo, grandes plantações de trigo e grandes plantações de cevada. Nós podemos dizer hoje que ele era um homem do agronegócio. Ele era um homem do agronegócio lá naquele tempo, né? E era muito rico, né? Então, nós podemos falar isso aí, não é? Do Boaz. Então, nós vimos que ele tinha condições econômicas, nós aprendemos aqui, né? Mas devemos aprender qual é o significado do nome Boaz. Até hoje, o significado desse nome, ele é incerto, mas os estudiosos dizem que o nome Boaz pode estar ligado a uma ideia de rapidez, ou então de força, né? Então, reunindo essas palavras, podia significar Boaz, filho da força. Filho da força, né? Então, apresenta um outro estudioso chamado Warren Webster, ele diz que também pode ser nele a força. Então, seja lá o nome que for, ele apresentava uma vida de caráter, uma vida de honestidade, uma vida de bondade, uma vida de ajudar o próximo, né? Então, esse é o homem próspero, esse é o homem gemidor, esse é o homem que nós vamos aprender sobre Goel e Levir. Quem é que estudou a revista? Quem estudou a revista esta semana até hoje, semana passada até hoje? Quem é que estudou? Quem leu? Ninguém leu? Então nem vou perguntar o que é Goel. Eu ia perguntar o significado de Goel, mas vamos aprender lá, né? Goel e Levir.
Levi não é um nome de pessoa, é um significado. Então, diz assim, ó, a expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau do parentesco, tá? Entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo a tradição rabínica, ele era sobrinho. Segundo a tradição dos rabinos, ele era sobrinho do Elimeleque. Como parente próximo poderia ser o Goel. Então Goel, agora aqui vocês marcam, quer dizer o resgatador da terra. O resgatador da terra que o falecido havia vendido. Então o Goel, ele tinha condições de resgatar a terra que Elimeleque, sei que foi lá ele tinha condições de resgatar, tomar a terra de volta, comprar ela de volta, né? Então ele era o Goel, né? Então nós vemos aqui como também ele poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender sua terra, o seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituí-la, quer dizer, dar de volta para ele, o parente mais próximo, o resgatador. Se o parente ficasse pobre, precisasse vender a terra que tinha, né? O parente mais próximo podia comprar de volta e dar para ele: ó, meu irmão, ó, meu primo, a terra está aí, eu comprei de volta, estou te dando. Então, esse homem, o nome dele, Davi, era o quê? Resgatador da terra. Resgatador da terra. Resgatador, mas tem um outro nome, bem pequenininho. Goel. Goel. É Goel, Miriam? Não. Ó, Miriam, a terra está aí. Então tá, vamos lá. Tá, isso aí tudo a gente vê no livro do Antigo Testamento, né? E a gente estuda lá, e lá a gente aprende, né? E lá em Gênesis 38, 11, costume do casamento naquele tempo, né? Como é que era, né? Então, tudo contido na lei de Moisés. A do resgatador, como eu falei, né? E se um hebreu fosse comprado como escravo, como estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo, trazer ele de volta, não é? Já a lei do Levirá, que é do Levir, eu falei, né? O Levir, a lei do Levirato é outra lei, é diferente. A lei do Levirato, ela fala assim, ó, previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Aqui, previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada segundo uma ordem de parentesco mais abrangente, né? Semelhante a dos resgatadores. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Então, essa lei do Levir, essa lei do Levirato, nós podemos ver aonde essa lei, um exemplo para nós tirar, para nós aprender. Aonde nós podemos ir na Bíblia e aprender que aconteceu uma dessas leis. Então nós vamos
lá em Gênesis, né? Nós não vamos ler, eu vou falar. Né? Nós vamos lá em Gênesis, nós vamos ver o caso de quê? Da mulher de Judá. Judá era filho de quem? De Á? Judá era filho de quem? De Abraão. Era irmão do José do Egito. Mas José não era do Egito. Chama do Egito porque ele foi morar no Egito, né? Mas ele era judeu. Certa vez Judá ele pediu para os seus irmãos matassem Judá. Então, esse Judá, ele ficou tão decepcionado com o que os seus irmãos fizeram, que ele deixou a casa de seu pai. Ele foi morar numa outra terra. Lá ele conheceu uma mulher chamada Batsua. E ele casou com ela. E eles tiveram 3 filhos. E o nome de um era o nome do outro era Onã, e o nome do mais novo era Selá. Está pegando aí, Felipe? Está caindo na ideia? Né? Selá. Daí o que aconteceu? O Judá arrumou uma esposa para o mas o era mau, era ruim. Ele não queria dar filhos para neto, vamos dizer, neto do seu pai, né? Não queria ter filho. E isso foi mal aos olhos de Deus, e Deus acabou matando. Daí Judá pegou e chamou o Onã. Agora tu casa com a mulher do teu irmão e tu suscita filhos para que o nome dele continue vivo na terra. Mas o Onã também era ruinzinho. Ele disse: eu vou casar com a mulher do meu irmão, vou ter filho com ela, para ficar a herança com eles, tudo. Se eu ficar sem nada, eu não vou ter filho com ela. E não teve. Deus acabou também matando ele. Daí ficou o Selá. Mas o Selá era menininho. E ela, a Tamar, já era mulher. Ele disse: olha, eu não tenho mais filho, mas quando o Selá ficar maior, eu dou ele para casar contigo. Então tu vai agora para a casa do teu pai e espera lá. Espera lá até ele crescer. Quando ele ficar mais grande, eu te dou ele por marido. Mas o Judá não cumpriu a promessa do Levirá. Ele tinha que cumprir a promessa do Levirá. Era lei. Só que ele não quis dar o filho. Certo? Ficou com medo, né? Que morresse também, o último filho dele. Alguma coisa passou na cabeça dele. E passou o tempo. E ele não deu o Selá. E ela viu que ele já estava homem. Ela disse: mas ele vai arrumar uma mulher, vai dar para o Selá, e não vai me dar o Selá para ter uma marido. E um dia disseram para ela: olha, e nesse meio tempo Batsua morreu, a mulher dele. Morreu. Ele ficou viúvo. Aí, para se consolar, ele saiu
e subiu para o campo, foi para o campo, para juntar com os empregados, para ajudar a tosquiar as ovelhas. Tosquiar as ovelhas. Os mais velhos sabem o que é. Os mais novos não sabem o que é tosquiar a ovelha. O que é? Não sabe? Não, né? Sabe, Davi? Também não sabe. Sabe? Cortar os pelos. Cortar a lã. Ó, cortar a lã com a tesoura. Né? Isso aí. Ele subiu lá. Vou para lá para se conformar, se consolar, junto com os empregados, lá, tudo. E alguém foi e contou para a Tamara: olha, o teu esposo está subindo. O nome do lugar era Tiná. Está subindo para Tiná. Vai tosquear a ovelha. E ela, mais do que depressa, tirou as roupas de luto. Tirou as roupas de luto, né? Botou outra roupa, botou um véu na cabeça e subiu até um ponto da estrada e esperou ele lá. E quando ele passou, ele tomou ela por uma mulher da vida. E ele chegou e falou com ela, e ela disse: mas o que tu me dá? Me paga. Ele disse: eu te dou um cabrito. Uma ovelha, né? Tá? Eu aceito então. Mas o que tu me dá de garantia que tu vai mandar para mim o cabrito ou a ovelha? O que tu me dá em garantia? Ele disse: eu te dou meu cajado, eu te dou o meu anel. E mais uma coisa lá que eu não me lembro o que é. Três coisas. Cordão do pescoço lá, né? Cordão do pescoço. Três coisas. Um penhor de garantia. Daí ela foi e ficou com ele. Daí ela engravidou dele. E levaram a notícia para ele: olha, a tua nora ela adulterou. Ela está grávida. E ele disse: então, vamos lá, vamos queimar ela. Prepararam tudo para queimar ela, mas ele se esqueceu da lei do levirado. E quando foram pegar ela na casa do pai dela, ela pegou aquelas coisas que ele tinha dado do Senhor e levou. Ela chegou lá, ele estava lá esperando. Disse: de quem são essas coisas aqui? De quem são essas coisas? Esse cajado, esse anel, esse cordão, de quem são? É o homem que ficou comigo. Daí ele foi e disse: ela é muito mais justa do que eu. Eu sou errado, ela é muito mais justa do que eu. E ela ganhou gêmeos. E ela teve gêmeos, e ele, que era sogro dela, a partir daquele momento, ele vendeu tudo que ele tinha e voltou para a casa do pai dele, para a terra do pai dele. E ela ganhou gêmeos. Aí é outra história. Essa aqui é a lei do levirado. Não foi cumprida. E ela fez por conta. Já que o meu sogro não cumpre a lei, eu vou fazer ele cumprir. E quando foram para matar ela tinha prova, né? Estava aqui, ó, na mão dela a prova, né? Então, a lei do levirato. Então, por isso que os membros de uma família, no sentido amplo, eles devem se unir uns aos outros, com ajuda e sob proteção, se ajudando e se protegendo, né, uns aos outros. A prática particular desse dever é regulada por uma instituição na qual se encontram em formas análogas em outros povos. Por exemplo,
entre os árabes, entre os povos árabes, é assim até hoje. Não foi naquele tempo, é até hoje. Né? Mas em Israel, lá em Israel, o povo de Deus, ele toma uma forma particular com um vocabulário especial. É a instituição do Goel, palavra de uma raiz que significa reivindicar, resgatar, ou então, mais forte ainda, proteger, lá em Israel. Aí entre os árabes é um pouco diferente. Então, o Goel é um redentor, é um defensor, é um protetor, né, dos interesses do indivíduo e do grupo. Ele intervém em certos casos que precisa da sua intervenção. Né? Então, esse é o Goel do Levir. O Goel, protetor, que cuida, que protege, que zela, e o Levir é que zela no casamento, né? No casamento, na família, né? Então, esse é o Levir. Não sei, meus irmãos, tem uma pergunta para fazer? Não são diferentes do irmão Gilson para ministrar isso. Não são tão diferentes, porque se ele dá mais a lição mais curta, falar mais pouco, você sabe um pouco, não sei se você vai falar um pouco, né? Mas eu gosto de explicar bem. Pastor, só para acrescentar aqui, ó, que tem aqui, que tinha um outro vendedor mais chegado, né? Tinha. Aí o Boaz conversou com ele, né? Sim, aí nós vamos chegar lá. Ah, tá. Tinha um outro que era mais chegado, que tinha mais direito que o Boaz. Então, o Boaz não podia tomar atitude sem saber a atitude do outro. Né? Então, nós vamos chegar lá. Né? Então, temor, parte 3, temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A saudação que ele dava mostra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, ele dizia, o Senhor, o que diz aí na medicina? O Senhor seja convosco. Dirigido a todos os segadores. Indica também o seu respeito àqueles que com eles trabalharam. Os empregados retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. Os empregados diziam, o Senhor E abençoe. que Abençoe. abençoe. A pastora é o nome lá daqui, ó. O lado daqui está quieto. Esse lado de cá está quieto. Eu tenho uma pergunta para fazer, pastor. Como é que era o nome da nora de Judá? Tamar? Como? Tamar. 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 O nome da nora dele, que depois ele tomou por esposa, né? Depois, mais tarde. Então, vejam bem, os empregados amavam ele, porque retribuiu ele também com uma palavra divina. Né? O Senhor te abençoe. Uma palavra maravilhosa. Alguém chegar, né? Os irmãos, terça-feira passada, me abençoaram. Né? Era aqui algo maravilhoso aqui, que eu nem sou merecedor. Quem merece é o Senhor, né? Mas os irmãos me abençoaram aqui. E eu fui contente para casa, quem é que não vai, né? Cheguei em casa, desde estava esperando lá, curiosa lá. Digo, tu não foi, agora quer saber? Depois eu tenho mal, deixa eu aguardar. Vejam bem, né? E patrões e empregados devem se tratar com
mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação do trabalho. Então, nós podemos ler, eu vou pedir, para que eu vou pedir para ler? Todo mundo tem livro, né? Não, a senhora não, a pastora não, a pastora não. Vou pedir para a irmã, você vai ler Colossenses 3:22. E o irmão que está do lado da Miriam ali, eu não sei o nome, o Léo vai ler Colossenses 4, versículo 1. Podem achar aí, Colossenses 3:22, você vai ler. Colossenses, depois de Filipenses. Posso ler? Pode? Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Colossenses 4:1 agora. Colossenses 4:1. Show! Vamos dele? Colossenses 4:1. 4:1. Colossenses 4:1. Vós, senhores, Vós, senhores, fazei o quê? vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade. Equidade. A vós, certos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Amém. Sabendo que também tendes um Senhor no céu. Quer dizer, ele está dizendo assim, que é para os senhores fazer o que for de justiça, e de equidade, de retidão, né, para os seus servos, sabendo que eles, os patrões, também têm o Senhor lá no céu. Né? E o 3:22, como é que é o nome? Richelle. Disse 3:22 ela leu. Os irmãos prestaram atenção que ela leu. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência. Tem muitos que servem só na aparência. E quando o patrão sai, faz uma rodinha de 3, 4 lá e ficam lá batendo papo, conversando, né? Dando risada, contando piada. Daqui um pouco viu o barulho do carro do patrão, todo mundo gosta para trabalhar aí. Estão trabalhando lá, né? Servindo na aparência. Mas agora aqui, ó, um Boaz diz que havia temor e havia respeito. Havia temor e respeito. Né? Então, isso é muito interessante para nós, né? Que haja. Né? Então, isso aqui é coisa linda aqui para nós aprender entre esses 3 personagens. Noemi, Ruth e Boaz. Vamos passar então agora. Ninguém tem uma pergunta para fazer? O pastor fez uma, nós vamos responder adiante. Ninguém tem mais? Nós estamos achando que você quer. Estou achando que você quer aqui. Não está respondendo nada. Vamos ver. O carinho de Boaz para com Ruth. Coisa linda, né? O carinho de Boaz para com Ruth. Né? Essa é a parte número 2. O carinho que ele tinha para com ela. Porque ele não conhecia bem ela, né? Ela chegou lá na Terra Doce, na terra de quem? De Moabita. Ela responde, né? Lá dos Moabitas, ele não conhecia. Né? Nós falamos aqui na lição passada que os Moabitas eram um povo ruim, um povo mau, um povo que matava criança para oferecer sacrifício ao Deus dele.
Quemós, né? Então, e odiavam os israelitas, né? Odiavam. Então, mas ele acolheu ela com um carinho muito bom. Então, a parte 1 diz assim: a pureza não exclui a ternura. A pureza. Quer dizer, não joga fora a ternura. Aqui, ó. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre aquelas que respigavam. O que é respigar? O que os irmãos entendem por respigar? Vamos lá, irmãos? Juntava as espigas? Não, pegar é quando o assunto atinge a outra pessoa. Não, juntar. Juntar. O colírio, eles deixavam cair cachos, né? Eles estavam ceifando o trigo, a cevada, e faziam os feixes e amarravam, né? E soltavam. Mas às vezes caía um cacho aqui, um cacho ali, e elas iam respigar, iam juntar, né? Iam juntar para depois debulhar uma bacia, uma panela, uma vasilha, né? Elas iam juntar. Então, a Ruth é chamada respigadeira. Por quê? Então, lá ia lá. Mas o que chama a atenção é que ele tinha tantas moças que iam juntar, iam respigar na terra dele, e ele notou a Ruth. Ele notou a Ruth, né? Então, informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Ele, como nós falamos aqui, alguém não abre o negócio, ele podia chegar e mas escuta, quem é você? O que você está fazendo aqui na minha terra? Sem a minha permissão. Ele podia muito bem falar, mas não. Ele chegou de forma carinhosa lá, chamando-a de filha. Deu liberdade para ela continuar caçando espigas na sua plantação e lhe assegurou que ela seria tratada com devido respeito. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Quer dizer, a pergunta que era feita para ela, porque ele tinha dado ordem aos empregados que não tocassem nela, né? Então, para ela ficar tranquila. Então, Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro, muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos, né? Então, não precisa, só porque a gente é cristão, só porque a gente é crente, só porque somos cumpridores da palavra, nós não precisamos ser brutos, ser estúpidos, ser grosseiros com todos, né? Então, nós temos um exemplo, por exemplo, eu marquei aqui, mas nós não vamos ler, por muito tempo. Nós temos o exemplo da Sunamita. Quem é que conhece a história da Sunamita? Não sei que o pastor conhece. Quem é que conhece dos irmãos? A história da Sunamita. Aquilo lá já vai sair, quando eu não perguntar para eles. A Sunamita, vou explicar para você. Ela sentava, não diz, mas eu creio que na frente da casa dela. Ela e o marido dela. E passava um profeta lá. O profeta passava. Até que um dia ela disse para o marido dela: esse homem que passa aí todos os dias,
É um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Ele passava, mas ela notava o passar dele. Ela notava o modo dele. Quem era esse profeta? Teresa. Fizeram agora, daí, vejo bem. Ela falou com o marido dela, esse homem aí, que sabe, nós fizemos aqui uma peça aqui para ele, aqui, colocamos uma mesinha, colocamos uma bacia com água, colocamos uma cama, né? E cada vez que ele vem, ele descansa aqui um pouco aqui mais. E daí o rei disse retribuir. Chegou a retribuir. Mandou o servo dele perguntar o que ela queria. Em troca de tratar ele também. Ela não queria nada. Ela tinha tudo que precisava. Lá no fim ela acabou recebendo um presente. Mas mais adiante lá, uma sessão de desastre, e ela ficou confiando na palavra do homem de Deus. Ela confiou na palavra do homem de Deus e deu vitória para ela. Eu não vou contar a história, porque nós vamos muito longe. Né? Então, nós sendo bondosos, sendo bons cristãos, sendo bons crentes, não é só pastor, não é só pastor, não é só evangelista. Vai falar evangelista? Eu não tenho evangelista? Ei? Onde é que estão? Não é só sobreiro que nota. Lá fora notam. Concorda, meu filho? Notam, eles olham para nós, eles não têm Bíblia, mas eles têm nós. Eles olham para nós e dizem, ó, o Carlos Salve é só capa de crente. Tem tanta gente enganada por Carlos Salve que é uma barbaridade. Eles notam e eles falam. Né? Agora, quando eles veem que nós somos cristãos mesmo, daí eles dão palavra de elogio. Dão palavra de elogio. Aí nós temos um exemplo aqui de Jesus, né? Que convivia com todos. Ele vivia com os comilão, chamavam ele de comilão, não é? Se ele não estava junto com os pecadores, dizia que ele era elitista, que não se misturava. Então, nós vivemos numa terra, em que a maioria não quer saber do Evangelho, não quer saber de ser crente, não quer saber de ser cristão, não quer saber da palavra. A maioria não quer. Nós vivemos no meio deles, mas nós não participamos das coisas que eles participam. Mas nós podemos muito bem ter amizade com eles, tratar bem com eles, né? Manter uma cultura de amizade, de amor, né? Com eles. Mas eles lá e nós aqui, sem se misturar na vida. Nossa vida com Deus é uma coisa, a vida deles sem Deus é outra coisa. Podemos se dar muito bem. Eu tenho meus vizinhos lá, eu me dou bem com eles todos. Eles saem viajar, eles vão lá em casa, pedem para mim cuidar da casa. Olha, tranquilo que eu cuido da casa. Quando eu saio, agora está mais grande quando eu saio, mas quando eu saio, eu falo para eles, tem um lá que eu deixo até a chave. Para dar ração para o cachorro, água para o cachorro, tudo. Deixo a chave do portão, a chave da casa, fica tudo. Né? A gente não sabe do amanhã. E que Deus o livre, eu saio e dá um curto-circuito lá e começa o fogo, como é que vou entrar?
Assim eles têm a chave lá, é de confiança, eles vistam de confiança, querem bem a gente quer bem eles, né? E eu estou todo dia, toda hora, toda semana, todo mês, falando do Evangelho para eles. Não. Falei uma vez, 2 vezes, e agora eles cuidam da minha vida. Eles cuidam da minha vida. Né? E tem um senhor lá que a gente foi falar de Jesus com ele na casa dele, falando da palavra, e pediu para ele, eu leio a Bíblia, não entendo, senhor Carlos, o senhor não pode vir aqui em casa, eu vou lá na sua casa. Fui lá, ele falou, expliquei para ele, tudo, né? Agora ele começou, eu não vou crucificar ele, ele chegou e perguntou, cara, você não vai ficar bravo comigo, né? Porque depois que o senhor me explicou aquela palavra que eu pedi, eu comecei a ir na missa, na igreja católica, aqui, ó, 3 quadros de casa, né, na igreja católica, eu vou lá, mas eu rezo com tudo, eu peço pelos meus familiares, eu rezo pelo Senhor, pela Deise, eu rezo, peço a Deus, né? Deus é um só, né, seu cara? O que eu vou dizer? Deus é um só. Deus é um só. Mas o senhor tem que aprender como se chegar a ele. Eu comprei uma Bíblia agora. O senhor disse que a Bíblia católica é diferente da sua. Eu comprei uma Bíblia igual às crentes, agora estou estudando. Amém. Então, vale a pena, né? Então, a gente não tem o respeito com ele, né? Assim é Jesus. Então, Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Deus. É de surpreender mesmo, né? É de surpreender. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratado. Agia com educação, muita descrição, impressionada com o gesto de Boaz, ela inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu-se indigna do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Olhem bem, ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. O Boaz já conhecia, ela não precisava estar contando quem ela era. Ele já conhecia a história dela. Né? Então, o testemunho dela era muito lindo, né? Então, é o que eu falei que nós devemos fazer no nosso dia, né? Nós dando testemunho, não precisa mais estar pregando, rasgando a goela. Eu não vou falar. O pastor que não quer naquela epidemia, pandemia, nunca foi. Eu conheço quase todos os pastores cada dia. Nunca foi lá no hospital, na frente do hospital lá. E um domingo ele foi. Pegou uma meia dúzia com ele. Chegou lá e abriu a boca no microfone lá no som lá, né? Abriu a boca pregando a palavra de Deus. E tal. Não aguenta lá nos quartos, lá em cima, lá nos fundos, lá. Só quem vai ouvir, só quem está aqui na frente. Né? Então é melhor pegar o carro de som e sair pelas ruas aí, né? Falando, pregando, convidando, tudo. Eu não fui. Fui convidado, mas não fui. Não é do meu jeito. Né? E depois daí, muita gente que olha o nosso exemplo, fala,
pastor não respeitou, está cheio de doente lá, foi lá com um carro de som lá e ligou no último volume lá e pregou desesperado lá, né, querendo que os doentes ficassem curados à força. De que jeito? Né? Então, eles notam, não adianta dizer, eles notam, eles veem. Né? Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Ruth teve cuidado. Ruth teve. E antes que alguém falasse para ela que o Boaz já sabia, o Boaz chegou e falou para ela. Né? O Boaz chegou e falou, quer dizer, então, um bom testemunho abre muitas portas. Sensível e espiritual. Né? Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Vejam bem as qualidades desse homem. O versículo-chave do livro de Ruth é uma declaração feita por ele a Ruth, lá no capítulo 2, do versículo 12. Ruth 2, 12. Quem quer ler para mais ver? Não vou passar para ninguém. Vou deixar para alguém que quiser ler. O Senhor retribua o teu feito e que seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Boaz 2 e 12, né? Então, em cujas asas ela procurou se abrigar. Né? Então, mas orientada por quem? Orientada por Noemi. Por Noemi. Noemi ensinou ela. Né? Mas Noemi nunca pensou que ela fosse respigar lá nos campos de Boaz. Mas ela foi, e foi em direção de Deus. Deus dirigiu-a. Né? Então, Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele conhecia o Deus dos hebreus. Não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. As palavras de Boaz, as palavras dele, né? Então, Deus, além de começar a agir a favor de Ruth, agora ele vem Boaz com um homem sensível e espiritual, né? Então, nós temos aqui, ó. Então, Boaz estava agindo dentro de um cenário real. Não era fantasia, era um cenário real. O Deus da providência estava abençoando Ruth em recompensa pelo seu devotado amor a Noemi e por toda a reputação que ela havia construído com cuidadoso comportamento. Nosso comportamento, o nosso modo de se comportar, o nosso modo de agir. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. E se Ruth chegasse lá, em vez de procurar respigar cevada, trigo, né, ela fosse se juntar com as moças de Belém, né, porque naquele tempo lá também havia festa, né, tinha festa, né, as moças, tudo, saíram, e ela fosse acompanhar elas nas festanças lá. Será que ia trazer boa fama dela para o máximo? O que é que os irmãos dizem? Não, né? Não ia trazer. Tinha que chamar ela de festeira, de descuidada, de uma mulher sem zelo, que não tinha o cuidado de zelar por uma idosa, né? Deixava a idosa sozinha em casa, não cuidava, não procurava o alimento como idosa. Não, mas ela deu exemplo
de uma mulher cuidadosa, né? Isso aqui tocou no coração de Boaz, né? Então, ele foi usado para abençoar essa moabita, que não tinha nada para ser o que estava sendo. Não tinha nada. No lugar onde ela veio, era um lugar horrível, né? Um lugar de pecadores extremos. Os pecados mais hediondos eram cometidos lá. E ela saiu de lá e deu um exemplo. Que a gente, não sei se aconteceu, alguns dos irmãos, das irmãs aqui, ao evangelizar, mas eu já vi, tive que repreender. Nós saímos evangelizar com folheto e gente passar por um bêbado, né? E o bêbado pediu o folheto, não, você está bêbado, você não vai ler, você vai botar fora. Eu digo, não, dá um folheto para ele. Dá um folheto para ele. Pega o folheto, você pega o folheto, dobra e bota no seu bolso. Quando o senhor chegar em casa, quando a chegação, o senhor vai pegar e vai ler. Tá? Tá bom. E eu já vi bêbado receber folheto e se converter e se tornar cristão. Eu já vi, ninguém me contou. Né? Eu já vi numa campanha debaixo de uma árvore, né? Fazendo um culto ao vivo debaixo de uma árvore, né? E cheio de crente, não crente, e 2 bêbados fazendo faixa. 2 bêbados fazendo faixa. Vocês querem ver, nem sabem o que fazem. Falando na língua dos bêbados, né? E daí um pouco saiu 2 obreiros, foram lá. Foram lá e foram bravos, até surrar ele. E aí o pastor chamou ele. Estou, vem cá. Já chegou? Nós estamos crescendo, não. Bota o pecado desse por lá. O pastor foi lá e com exemplo de Boaz, aqui, ó, exemplo de Boaz, o pastor foi lá, falou com amor, falou com carinho, falou com afeto, trouxe os 2 bêbados para assistir o culto, trouxe ele, botou ele sentado lá na frente, né? Ele sentado junto numa cadeira com eles do lado, assistindo o culto, na hora de convite, aceitaram Jesus, né? E se batizaram, ficaram crentes. Depois eles foram embora, passaram em dia, eu perdi contato com eles, não sei se são crentes até hoje, ou se desviaram, se já morreram, eu não sei mais. Mas eu sei que naquela hora ali, deu testemunho de como nós devemos tratar. Né? Tem gente que não entrega folheto para bêbado, nem para prostituta, para nada. Não merece. Escuta, eu pergunto, mas não tem alma? Não tem alma? Deus me conhece, né? Essa pessoa, né? Tem, precisam. Tem pessoas que mais precisam. É verdade. O que a Bíblia diz? Jesus, o médico veio para o são. É isso que ele diz? Veio para os doentes e pecadores. O médico veio para os doentes. Ele disse, os são não precisam de médico, mas os doentes. Né? E ele disse que ele veio para os pecadores. Eu vim para os pecadores. E agora nós não queremos entregar um folheto. Né? Tem igreja que não compra mais folheto. Quem? Você compra aqui, pastor. Você é de igreja que não compra folheto, não vamos botar dinheiro fora, está comprando o folheto dele. Deu para um ali, amassa e já joga fora. Às vezes eu imprimo para fazer, as crianças já fizeram empunho, os jovens, folheto para entregar no dia do evangelismo, né? Dedicaram tempo, carinho para fazer o folhetinho e entregar, porque é importante. Isso é bonito. A juventude está aqui, ali trabalhando, né? Na hora do estudo aqui, tem alguém rindo, né? Alguém rindo, né?
Parece que tem um parque de vibração aqui. Né? O fato aconteceu comigo quando o John estava no hospital em Passo Fundo. Meu filho estava no hospital em Passo Fundo, né? Ele tinha sido operado e aquela ala estava assim de jeito, né? E eu tinha na minha bolsa os panfletinhos. E eu sentada ali, vindo naquela mundaréu de gente, né? No desespero de ver as pessoas, né? E comecei. Eu levantei do banco e comecei a distribuir aquilo ali, sabe? E as pessoas começaram a ler, começaram a se acalmar, sabe? Daí depois, no final, sabe? No final do dia, assim, teve gente que queria me abraçar, sabe? Dizer obrigado, porque aquela palavra tinha falado de reais, daquele papelzinho. E naquele momento mais difícil, né? Porque ali é bem complicado, né? Não tem, daí não falava de conforto, mas eles leram e Deus confortou naquelas palavras, né? Sim, então, palavra bem. Só a gente tá ligado com o Senhor, o Espírito Santo, né? Sim. Não. Uma conhecida mulher, mais ou menos 20 anos, né? 10 anos não era tão doente. Era doente, mas não era tanto. Mas de 10 anos para trás, agravou, o negócio agravou mesmo. Toda semana nós estávamos no hospital. Um dia eu estava no hospital lá, duas camas, estava uma outra senhora na outra cama. Eu cantava e logo comecei a cantar um hino. Comecei a cantar, mas baixinho. E eu nunca pensei que ela estava escutando. Daí quando eu terminei de cantar, eu cheguei perto da falecida esposa, perguntei se ela tinha escutado. Ela disse que tinha dela. Eu escutei também. E eu queria que o senhor cantasse de novo para mim. Eu queria cantar o hino de novo para ela. Eu cantei o hino para ela, perguntei para ela. E agora a senhora quer que eu faça uma oração para a senhora? Eu vou orar para a minha mulher. Se a senhora quiser orar para a senhora também. O Jesus dela é o mesmo seu, se a senhora aceitar. Eu aceito. Orei para ela. Um hino. Nós temos mais trabalho com a criança, faz com amor, com dedicação. Podia estar lá fora brincando, correndo, mas está fazendo um trabalho para levar lá, E não é fácil, pastor, levar. Não tem problema, não. Eu fiquei anos trabalhando lá, não é brincadeira. Eu levei um modelo da Assembleia, eu estava na Assembleia de Deus, eu levei o modelo da Assembleia, e dei para ele uma palavra, deu uma revolta, ele começou a falar a palavra, vocês estão aqui porque vocês merecem, vocês são ladrão, vocês são bandidos, mas eles se levantaram tudo ele e ameaçaram vir para cima do nós, Ele quebrou a área, O que esse homem foi fazer? A sorte que os guardas abriram a porta e entraram lá, botaram o ordem. Daí falaram para mim, o senhor não trata nunca mais esse homem. O senhor não trata esse homem aqui. Daí eu não levei mais, A palavra daqui para ser pregada, vem falar besteira. Só a palavra tá bom, né? Acabou. Vamos para a parte 3? Pastor Carlos, só uma dúvida, o que significa a palavra laboral? Laboral? Trabalho. Trabalho. Por exemplo, um industriário, dono de uma indústria, tem sócio, não tem salário. Então o que eles fazem? Todo mês
eles tiram uma quantia que dá para eles viver um mês, e eles chamam aquilo lá de pro labore. Esse, aí marca lá, fulano de tal, 10 mil pro labore, mês de outubro de 2024. Fulano, né, que tem 3 sócios, cada um tira a mesma parte. É pro labore, a palavra laboral quer dizer trabalho para sobreviver, ou para viver, mais ou menos isso aí. Então, alguns frutos das nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como ela é tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia a sua sobrevivência e a da sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Veja bem, entre março e abril era a colheita da cevada. E de abril a junho era concluída a de trigo. Daí, concluído o trabalho, ela ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha para aqueles que menos esperam. Muita coisa, né? Eu acho que a gente falou aqui. Faz 3 anos, 3, 4 anos, por aí. Nós ganhamos um carro. Nós ganhamos um carro, falou aqui, pastor. E ela pegou, quando a pessoa falou para ela que estava dando carro, ela falou na Igreja Unida, falou aqui, falou em outras igrejas, não faz. Ela falou que vai cuidar, mas ela não existe o tempo. Espere quando você ganhar o carro e você testemunha. Não, mas ela falou, ela vai dar. Falou, ela vai dar. Eu já vou testemunhar, eu tenho fé. Eu gostei que tu tem fé, Deise. Mas tudo tem que ser feito com decência. Tem que ser feito com ordem. Passou 3 já, há 4 anos, se eu não quero mentir. Agora, nós fomos no culto. Nós fomos no culto lá na Monte Sinai. Um pregador lá que não conhecia. Pedro Júnior. Esse, aí chegamos lá em São Pedro, no lado do outro lá, e o pastor Ramiro apresentou, né? O pastor Carlos está aí, a irmã dele está aí, uma alegria para nós, para de pau. Quando deu a palavra para o homem pregar, o homem começou a pregar, o homem desceu. Desceu lá, com 3 legados, desceu, veio vindo. Aí chegou, você, irmão, você, irmão, você está chegando um carro para você. Está chegando um carro e não vai até o fim do ano. Esse carro está chegando nas tuas mãos. Aí passou, foi mais adiante, né? A gente vai mandar o carro antes do fim do ano. Como é que ele sabia? Não, ele não sabia. O Espírito Santo do Espírito Santo. Um pouco ele voltou, né? Eu tenho um processo há 4 anos na justiça. Em banco de São Paulo, descontava da minha aposentadoria, eu não sabia. Descontava uma quantia X lá, todo mês saía, eu não sabia. O cara do banco me avisou, eu falei, cara, uma quantia aqui que é descontada aqui, da sua aposentadoria, sua casarento, o que é? Não, só fala que o senhor gasta no cartão, esse banco pede isso, não, nem cartão tem, nem cartão tem. Mas quanto tempo faz isso?
desde o ano 2017. Aí, em 2020, janeiro de 2020, e daí ele veio, depois até o fundo da igreja, ele voltou, ele chegou e falou na minha frente: pastor, Deus manda dizer que aquele processo, né, que está correndo na justiça, o senhor sabe o que é? Aquele processo está ganho. Não vai vir agora, mas vai vir. Deus diz que vai vir. É só o senhor esperar com paciência. Vai chegar aquele dinheiro, tudo de volta para o senhor, porque eles tiraram da sua conta com correção monetária e juros. E no ano passado a Deus ligou para lá, e aí falou para o advogado: olha, dá para sair. A qualquer momento sai. O juiz já pegou o processo, leu tudo e já deu a sentença. Agora só falta o banco lá aceitar para pagar. Eu aceito de uma vez. Então, assim, ó, mesma coisa a Ruth. Ruth soube esperar. Eu estou esperando, né? Glória a Deus, o dinheiro era meu, eu dava o dízimo, eu dava o dízimo daquele dinheiro, e o ladrão para pegar um dinheiro que eu dava o dízimo. Tá? Senhor, sabe? Então, a Ruth esperou o tempo oportuno. Nosso Deus trabalha para aqueles que nele se esperam. João 9, 5. Não, isso aqui é a parte 3. É a parte 2. Não, tem que fazer a parte 3, a lei de treinador. Não, você tem que falar. Você tem que falar para mim, quando eu pular uma empresa, você fala, você fica quieto. Você dizer, pastor, o senhor pulou uma parte ali. Você pode falar, fale, né? Ali eu falei, Deus estava agindo. Agora, sensível e espiritual foi a última parte que eu li sobre Boaz, né? O Boaz era um homem educado, era um homem sensível, era um homem espiritual, um homem que não estava limitado a fronteiras, né, territoriais ou barreiras étnicas. Até aqui eu li. Agora, a parte 3 e a última é a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Essa que falta ler. Né? Você tem que avisar. Tem que avisar. Quem tem a revistinha aí sabe, está acompanhando. Pastor Carlos, o senhor pulou a parte. Pode falar. Pode falar. Então, uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens apartados de Deus e não afetados por Ele. Uma cosmovisão secular. Diz que nós vivemos em um mundo de homens apartados de Deus e não afetados por Ele. Agora vejam bem isso aqui, né? Os irmãos concordam que nós vivemos num mundo apartado de Deus e não afetado por Deus? O mundo, a Bíblia diz que o mundo já é maligno. Então, o mundo é afetado sim, né? E é afetado por Deus. Os irmãos acham que essas tempestades, ciclones que estão acontecendo aí, toda semana praticamente, ciclone, tempestade de chuva, fogo pegando, queimando campo, mato, é a obra da terra. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme e nós gememos também. Né? A natureza geme e nós gememos também.
Então, vejam bem, não é esse mundo aqui não está apartado de Deus, não. Os homens vivem apartados de Deus, mas o mundo não. Então, isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor, do Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemós. Quemós era o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Por isso, sabe o que? Não. Eu perguntando lá antes sobre o outro remidor que tinha que Boaz. Tinha um que tinha mais direito. Na próxima aula, professor. Não sei não, já passou ou não? Já. Já passou. Mas tinha um outro remidor. Já passou? É lá no começo. Tinha um outro remidor, sim, que era um parente mais próximo. É, da 1 ou número 3? Não, no finalzinho do 2. O item 2? Do 1 ao. Tá. Esse parente remidor, ele era mais chegado. Então, Seria que ele era mais próximo, então o parente é mais próximo dele. vamos supor, o Boaz era sobrinho, e parece mais próximo do sobrinho, primo, né? Tinha um irmão, você sabe? Irmão, sabe? Mais próximo. Mas só que uma coisa, quando o Boaz, porque era tudo feito sob a reunião dos anciãos, né? Os anciãos, cabelinho branco, tudo, se sentavam na praça ali, né? No povo também, e aí era feito. E o Boaz soltou a proposta. E o Boaz foi sincero. Se eu vou chamar você, é um parente remidor mais próximo. Então, eu deixo para você remir a terra do falecido marido de Noemi. Mas você remindo a terra, você tem que tomar toda a sua responsabilidade, a Ruth, que está com ela, que cuida dela. E você tem que tomar ela como esposa. Daí o que ele fez? Ele disse, não, eu não quero. Eu não quero porque eu sou casado. Eu sou casado e como prova tirava a sandália dos pés e pegava no dedo dos anciãos. Os anciãos ficavam de testemunho. E ele rejeitou. Daí, bom, já que tu não quer, então eu vou remir. E eu vou casar com ela. Eu vou casar com ela, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar do irmão. É isso aí. O parente mais próximo não quis, porque era casado, e não quis, não sei, não quis assumir uma outra esposa. Né? Eu pensava que a esposa soubesse que estava querendo casar com outra, também mesmo, né? Não se sabe, né? O que ia acontecer lá. Eu sei que ele não aceitou. Ele deixou para o Boaz toda a responsabilidade. O Boaz ficou feliz, então, né? Então vejam bem. Nos acasos, o primeiro sinal da ação de Deus foi, olha aqui, foi aparentemente ali a fora que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa, o
contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu a sua exultação, a sua alegria, né? Uma esperança brotou no coração da pobre viúva, quando ela soube aonde o fruto foi respigado, nos campos do parente. Brotou a esperança que ele pudesse, então, né? Que ele pudesse. Isso aí. Então, eu vi aquela esperança. E o item 3, estou pensando aqui, que agora está passando. Alguns frutos das nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa que era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Deus. A colheita garantia a sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Eu já li ali. Entre março e abril, colhia cevada. De abril e junho, o trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior teria feito com ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha para aqueles que menos esperam. Então, acontece, cara. Eu falei aqui, faz uma 2, 3 semanas, eu me batizei assim de repente. Me batizei de repente, assim. A minha falecida esposa achou que eu ia sair para aprontar de novo. Ela disse, eu vou contigo na igreja, então. Porque eu era um indivíduo que eu aprontava mesmo. Eu para brigar com 4, 5, era brincadeira, né? Mas quando eu estava na porta. E vou na igreja. Não vou junto. Não, eu nunca fui na igreja, vai agora. Eu já fui uma vez, eu vou. Eu estava sabendo, foi comigo. De repente, eu cheguei lá e o porteiro inventou de falar para mim, não veio dizer que vai se batizar hoje. Porque tem batismo? Tem. Então vou me batizar. Então vou me batizar. Foi de repente, me batizei, aí o secretário lá, pronto, digo, não, minha mulher foi me batizar. Mas ela está vindo na igreja regularmente, não, ela veio hoje. Ela tem que vir uns 5 ou 6 meses na igreja. E o irmão dela vai ser batizado. O pastor Giovanni vai batizar ela também. Batizou comigo. Nós dois juntos. No dia 30 de abril do ano de 1978, nós nos batizamos. Aí, dali 6 semanas eu passei para o Sinai, dali 2 meses eu passei para o Sinai, dali 6 semanas eu passei para Japa. Daí eu fui embora. Eu fui para Tupã-Seretã. Daí lá em Tupã-Seretã, eu fiquei um ano e pouco. O pastor mandou chamar o meu pai, contou que eu estava 1 ano como presbítero. 18 anos para depois passar a evangelismo. Hoje a gente vê aí, irmãos aí, 4, 5 meses de fé aí, já querem ser diácono. É verdade. Outros, não tem nem ano de fé, já querem ser presbítero, e nem são diáconos, querem passar direto para o ministério. Então, o que vão ser? Primeiro tem que aprender. Tem que aprender, tem que saber o que vai falar. Saber, né? O Alessandro lá, quanto tempo conhece o Alessandro? Agora ele fez uma pergunta agora há pouco ali, não é? Então, tem coisa que a gente não sabe, tem que estudar, tem que aprender. Eu não sei, muitas coisas eu não sei, não é? Então, por isso que eu digo, pergunta, fale. Quando eu pular um texto, o pastor só pulou. O senhor tem que voltar lá atrás, pastor. Fale. Nós estamos aqui para aprender e uns para ajudar os outros. Né? Daí a bênção vai ser muito grande para nós. Então, para nós concluir, aqui diz assim, a virtude de fé. A virtude
atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. A sua prontidão em cuidar da história levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia o Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas, confiar nele e viver, firmar, fazendo o que lhe agrada, é o meio infalível de alcançar a sua misericórdia no seu favor. Então, irmão, vamos fazer. Ruth fez tudo o que tinha que fazer e por meio dela veio o Redentor. Né? Porque o Redentor surgiu da família de Davi. Da família de Davi veio da família da mulher aquela lá. Raabe foi a mãe de Boaz, Boaz foi a mãe de Obed, e Obed foi o pai de Fulano, porque não fala da mãe do Obed, porque foi a Noemi que criou ele. Foi a Noemi que criou ele. E daí, a mulher chegou a Fulano, e daí até que chegou em Jesus. Então, a gente tem paciência, Deus está paciente. Nós temos paciência, tem mulher, nós sabemos vigiar o nosso trabalho de fé, pode saber que a vitória não pode demorar, né? A nossa bênção muitas vezes vem rápido, mas às vezes não é nesse café, né? Nesse café, larga o amigo, o açúcar, a água está feito de café, né? Agora, tem coisa que está pedindo para Deus, que Deus espera para mim, começa a nossa fé. A nossa fé está produtiva, porque ela vai falhar, né? Então, Deus não vê. José não ajudou o pé do lado de Moisés, né? Onde Moisés estava, ele estava. O grande general. José. O grande general. Então, assim que vai ser com nós. Nós continuamos guardando a nossa fé, guardando a nossa fé com amor, com carinho, com cuidado, com zelo, oração, jejum, cuidar da palavra. Então, jovens, venham terça-feira. Agora só porque eu pedi para ler no livro, não venham. É um exercício para fazer uma leitura bíblica. Né? Quem não trouxe Bíblia, terça-feira é aquela Bíblia. Né? Tem que ser